O deserto do Saara já foi uma floresta tropical. Você já imaginou o maior deserto quente do mundo, o Saara, coberto por uma floresta tropical? Pesquisas recentes revelam que, há milhares de anos, a região era uma vasta savana com rios, lagos e uma fauna e flora abundantes, incluindo até mesmo áreas que se assemelhavam a florestas tropicais densas. Estudos mostram que o Saara passa por esses períodos úmidos e secos, com uma mudança de paisagem a cada 21 mil anos, aproximadamente. Essas mudanças são causadas por variações na órbita da Terra, que alteram a distribuição da energia solar e, consequentemente, os padrões de monções africanas. A última vez que o Saara esteve em sua fase úmida foi entre 15 mil e 5 mil anos atrás, um período de grande proliferação de vida. A história do Saara é um lembrete fascinante de como a Terra é um planeta dinâmico, onde as paisagens estão em constante transformação. De um ecossistema exuberante com rios e vida, ele se tornou o maior deserto quente do mundo. Mas sua história sugere que a areia e o sol podem, um dia, dar lugar novamente a um mar de verde. 2. O que é o Ponto Nemo? O Ponto Nemo, também conhecido como Polo Oceânico de Inacessibilidade, é o lugar mais remoto da Terra. Localizado no meio do Oceano Pacífico Sul, a cerca de 2.700 quilômetros da terra firme mais próxima. Suas coordenadas são aproximadamente 45°52 S, 123°23 EU, e ele está tão isolado que os humanos mais próximos costumam ser os astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional, orbitando a 400 km acima da Terra. Por que espaçonaves são programadas para cair lá? Esse ponto se tornou o cemitério oficial de espaçonaves e satélites desativados. Desde a década de 1970, mais de 263 objetos espaciais foram direcionados para cair nessa região. Eis o porquê: isolamento extremo. Não há populações humanas por perto, o que reduz drasticamente o risco de acidentes. Profundidade do oceano. O fundo do mar ali está a cerca de 4.000 metros, ideal para enterrar grandes estruturas sem impacto ambiental imediato. Segurança na reentrada. Objetos grandes, como estações espaciais, não se desintegram totalmente ao reentrar na atmosfera. Direcioná-los ao Ponto Nemo evita que caiam em áreas habitadas. Exemplos famosos que foram parar lá: Estação Espacial Mir, Rússia, Skylab, NASA, e futuramente a Estação Espacial Internacional, ISS, que está programada para ser desativada e direcionada ao Ponto Nemo por volta de 2031. O problema do lixo espacial: atualmente há mais de 40.000 objetos artificiais orbitando a Terra, incluindo satélites desativados e pedaços de foguetes. O Ponto Nemo é uma das soluções para evitar que esse lixo se acumule em órbita e represente riscos para missões futuras. Curiosidade literária: o nome Nemo é uma homenagem ao Capitão Nemo, personagem do livro 20.000 Léguas Submarinas de Júlio Verne, um explorador dos mistérios do oceano. 3. A Islândia cresce cerca de 5 centímetros por ano por causa das placas tectônicas. A Islândia está literalmente se expandindo, e aqui está o porquê. A Islândia cresce cerca de 5 centímetros por ano, devido à sua localização única sobre a dorsal mesoatlântica, uma gigantesca fenda submarina que separa duas placas tectônicas, a placa norte-americana e a placa eurasiática. Essa dorsal passa bem no meio da ilha, fazendo com que ela se estique lentamente em direções opostas. Como esse crescimento acontece? As placas tectônicas estão em constante movimento, nesse caso, se afastando. Esse afastamento permite que o magma do manto terrestre suba à superfície, criando novas rochas e expandindo o território. O processo é semelhante ao que acontece no fundo do oceano, mas na Islândia ocorre acima do nível do mar, tornando o fenômeno visível e estudável. Consequências geológicas. A Islândia é um verdadeiro laboratório natural. Possui vulcões ativos, geysers, fontes termais e terremotos frequentes.
O país tem uma das maiores concentrações de atividade geotérmica do mundo. Energia limpa e renovável que abastece boa parte das casas islandesas. Curiosidade científica. Esse crescimento não é perceptível no dia a dia, mas ao longo de décadas, pode alterar significativamente a geografia da ilha. Cientistas usam sensores GPS e imagens de satélite para monitorar essas mudanças com precisão. 4. Há mais árvores na Terra do que estrelas na Via Láctea. Sim, é verdade. Há mais árvores na Terra do que estrelas na Via Láctea. Parece surpreendente, mas os números não mentem. E essa comparação revela tanto sobre a riqueza do nosso planeta, quanto sobre a vastidão e limites da nossa galáxia. Quantas árvores existem na Terra? Estudos recentes estimam que há cerca de 3 trilhões de árvores espalhadas pelo planeta. Isso inclui desde as florestas tropicais densas da Amazônia até os bosques boreais do Canadá e da Rússia. Para se ter uma ideia, isso representa aproximadamente 420 árvores para cada ser humano vivo. Quantas estrelas existem na Via Láctea? A Via Láctea, nossa galáxia, abriga entre 100 e 400 bilhões de estrelas. Embora esse número seja gigantesco, ele ainda é menor que o total de árvores na Terra. E vale lembrar, estamos falando apenas da nossa galáxia. O universo como um todo contém trilhões de outras galáxias, cada uma com bilhões de estrelas. O que essa comparação nos ensina? A biodiversidade terrestre é impressionante. Árvores são essenciais para a vida, produzem oxigênio, regulam o clima, sustentam ecossistemas e até influenciam o ciclo da água. Valorizar o que temos. Essa curiosidade nos lembra que a Terra é extraordinária e que preservar suas florestas é tão importante quanto explorar o cosmos. Curiosidade bônus. A maior parte das árvores está concentrada em regiões como a Amazônia, que abriga cerca de 1/3 das florestas tropicais do mundo. E muitas dessas árvores têm a capacidade de se regenerar naturalmente, desde que o ambiente seja protegido. 5. O Monte Everest cresce cerca de 4 mm por ano. Sim, o Monte Everest está crescendo e aqui está o que a ciência revela: o Monte Everest. O pico mais alto do planeta com 8.848,86 metros. Por que o Everest cresce? O Everest está localizado na Cordilheira do Himalaia, onde ocorre a colisão entre duas placas tectônicas, a placa indiana e a placa euroasiática. A placa indiana se move cerca de 5 cm por ano em direção ao norte, pressionando a crosta terrestre contra a placa euroasiática. Essa compressão não tem para onde escapar. Então, parte da energia é convertida em elevação vertical, empurrando o Himalaia e o Everest para cima. Como os cientistas medem esse crescimento? Equipamentos de GPS de alta precisão instalados na montanha monitoram variações milimétricas na altitude. Satélites também ajudam a rastrear mudanças topográficas ao longo do tempo. Em 2020, uma medição conjunta entre Nepal e China confirmou a altura atual do Everest, incluindo a camada de neve no topo. Sim, movimentos sísmicos causados pela pressão entre as placas podem provocar elevações súbitas ou rebaixamentos locais. Por exemplo, o clima afeta a altura da montanha. O derretimento de geleiras e a erosão superficial não afetam diretamente a estrutura rochosa do Everest. Mesmo com mudanças climáticas, o maciço rochoso continua a ser empurrado para cima pelas forças tectônicas. Além da colisão tectônica, há um fenômeno chamado rebote isostático, quando a crosta terrestre sobe após a remoção de peso, como sedimentos ou geleiras. Pesquisadores sugerem que a erosão de rios próximos ao Everest também contribui para esse efeito, fazendo com que a montanha flutue levemente no manto terrestre. A Antártida é o maior deserto do mundo. A definição científica de deserto não depende de temperatura, mas sim de índice de precipitação anual. Um deserto é qualquer região que recebe menos de 250 milímetros de chuva por ano. Isso inclui tanto os desertos quentes, como o Saara, quanto os desertos frios, como a Antártida e o Ártico II.
A Antártida cobre cerca de 14 milhões de km², superando o Ártico, 13,9 milhões de km². Isso a torna o maior deserto do planeta, mesmo sendo coberta por gelo. Por que é tão seco? Regiões como os vales secos de McMurdo são praticamente estéreis, com nenhuma neve ou gelo, apenas lagos congelados e ventos intensos que retiram a umidade do ar. Montanhas e correntes de ar bloqueiam nuvens de chuva, tornando o interior do continente extremamente árido. Mais frio, temperaturas podem cair abaixo de 80 °C. Mais seco. Apesar do gelo, a umidade do ar é baixíssima. Mais ventoso. Ventos catabáticos podem atingir 200 km/h. Mais isolado. A vida se concentra nas bordas costeiras, onde há acesso ao oceano. Vida no deserto gelado da Antártida. Micro-organismos. Musgos e líquens sobrevivem em áreas como os vales secos. Pinguins, focas e petréis vivem nas regiões costeiras, onde há alimento marinho disponível. Curiosidade científica. A Antártida é tão seca e fria que cientistas a usam como modelo para estudar Marte. Os vales secos, em especial, têm condições ambientais semelhantes às do planeta vermelho. 7. O Lago Baikal, na Rússia, contém 20% da água doce não congelada do planeta. O Lago Baikal é um verdadeiro colosso natural e guarda cerca de 20% de toda a água doce líquida do planeta. Localizado na Sibéria, Rússia, ele é o maior, mais profundo e mais antigo lago de água doce do mundo, com uma profundidade máxima de 1.642 metros e cerca de 25 milhões de anos de idade, volume total. Aproximadamente 23.000 km² de água, mais do que os 5 grandes lagos da América do Norte juntos. Formação geológica. O Baikal se formou por uma fenda tectônica profunda e estável, que continua se expandindo lentamente, o que contribui para sua profundidade e capacidade de armazenamento. Água extremamente pura. Micro-organismos filtrantes como esponjas verdes mantêm a água cristalina, com visibilidade de até 40 metros de profundidade. Biodiversidade única. Mais de 3.600 espécies já foram catalogadas, sendo 80% endêmicas, ou seja, só existem ali. Destaques incluem foca do Baikal, Pusa sibírica, única espécie de foca de água doce do mundo. Golomianca, peixe translúcido que vive em grandes profundidades. Esponjas verdes, responsáveis pela pureza da água, mas sensíveis à poluição. Importância científica e ambiental. O Baikal é considerado um laboratório natural de evolução biológica. Seus sedimentos guardam registros climáticos de milhões de anos. Foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco, devido à sua relevância ecológica e cultural. Ameaças atuais. 1. Poluição industrial e urbana. Resíduos de fábricas e esgoto doméstico têm contaminado partes do lago, especialmente nas áreas costeiras. A presença de algas pútridas Spirogyra tem aumentado, cobrindo praias e sufocando espécies nativas. Esponjas verdes, que filtram a água e mantêm sua pureza, estão sofrendo branqueamento e morte em massa, sinal de desequilíbrio ecológico. Aquecimento global. O lago está aquecendo gradualmente, o que reduz o período de congelamento anual. Espécies que dependem de águas frias, como o crustáceo Episturella, estão em declínio, enquanto algas e zooplânctons, que preferem calor, estão se proliferando. A diminuição da cobertura de gelo altera a dinâmica de nutrientes, afetando toda a cadeia alimentar. Declínio de espécies endêmicas. O peixe homo, exclusivo do Baikal, teve sua pesca comercial proibida após uma queda drástica na população, de 25 milhões para 10 milhões de toneladas em 15 anos. A caça ilegal e o aumento da temperatura da água são os principais culpados. Cientistas alertam para uma possível mudança abrupta e irreversível no estado ecológico do Baikal, um ponto de virada que pode transformar completamente o equilíbrio do Lago 8. Brasil, o campeão mundial da biodiversidade. O Brasil não é apenas conhecido por sua cultura vibrante e paisagens exuberantes,
Ele também ostenta o título de país com a maior biodiversidade do planeta. Essa riqueza natural é resultado de uma combinação única de clima tropical, vasto território e variedade de ecossistemas. Mas, além dos números impressionantes, há curiosidades fascinantes que revelam o quão extraordinária é a vida que floresce em solo brasileiro. 1 em cada 5 seres vivos do planeta está aqui. Estima-se que 15 a 20% de todas as espécies conhecidas vivem no Brasil. Isso inclui animais, plantas, fungos, bactérias e até organismos microscópicos. É como se o país fosse um gigantesco cofre da vida, guardando tesouros biológicos que ainda nem foram descobertos. A Amazônia é tão grande que cria seu próprio clima. A maior floresta tropical do mundo, localizada em boa parte no Brasil, libera tanta umidade que influencia o regime de chuvas em outras regiões do país e até em países vizinhos. Ela funciona como um ar-condicionado natural para a América do Sul. O Brasil abriga mais espécies de insetos do que qualquer outro país. Só de borboletas, são mais de 3.000 espécies catalogadas, e estima-se que existam milhões de espécies de insetos ainda não descritas pela ciência. Os rios brasileiros são laboratórios vivos. O Brasil tem a maior diversidade de peixes de água doce do mundo. O rio Amazonas, por exemplo, abriga espécies que não existem em nenhum outro lugar, como o famoso pirarucu, um dos maiores peixes de água doce do planeta. Plantas medicinais e desconhecidas. A biodiversidade vegetal brasileira é fonte de compostos usados em medicamentos, cosméticos e alimentos. Muitas plantas da Amazônia e do Cerrado ainda estão sendo estudadas por suas propriedades terapêuticas. Espécies que só existem aqui. O Brasil é líder em endemismo, ou seja, espécies que só existem em seu território. O mico-leão dourado, por exemplo, é exclusivo da Mata Atlântica. Já o jabutipiranga é típico do Cerrado. A Amazônia não produz 20% do oxigênio do planeta. E aqui está o que a ciência realmente diz. A ideia de que a floresta amazônica gera 20% do oxigênio da Terra é uma afirmação popular, porém equivocada. Ela surgiu como uma metáfora poderosa, mas não corresponde aos dados científicos mais recentes. Vamos entender por que essa informação é incorreta e por que a Amazônia continua sendo essencial para o equilíbrio do planeta, mesmo que não seja a fábrica de oxigênio que muitos imaginam. No entanto, essas mesmas árvores também consomem oxigênio durante a respiração celular, especialmente à noite. O resultado? A maior parte do oxigênio produzido é reutilizada dentro do próprio ecossistema, gerando um saldo líquido próximo de zero. Fitoplâncton marinho, organismos microscópicos que vivem nos oceanos, são os verdadeiros pulmões do mundo. Eles são responsáveis por cerca de 50% a 70% do oxigênio atmosférico, graças à fotossíntese em escala oceânica. Os oceanos, por sua vastidão e produtividade biológica, superam em muito qualquer floresta terrestre nesse quesito. De onde veio o mito dos 20%? A estimativa surgiu de cálculos grosseiros sobre a fotossíntese global, sem considerar o consumo interno de oxigênio pela floresta. Celebridades e líderes mundiais como Emmanuel Macron e Leonardo DiCaprio ajudaram a popularizar essa ideia durante crises ambientais. Cientistas como Michael Coe e Nadvinder Malhi explicam que, mesmo que a Amazônia produza cerca de 16% do oxigênio gerado em terra, esse valor não se traduz em oxigênio disponível para o planeta. Apesar de não ser uma grande produtora líquida de oxigênio, a Amazônia é fundamental para o equilíbrio climático e ecológico global. Armazena entre 290 e 440 bilhões de toneladas de CO2, ajudando a frear o aquecimento global. Regula o clima regional e continental por meio dos rios voadores, massas de vapor de água que geram chuvas em outras regiões. Abriga milhões de espécies, muitas ainda desconhecidas, sendo um dos maiores reservatórios de biodiversidade do planeta. A Amazônia não é o pulmão do mundo em termos de oxigênio, mas é o coração climático e ecológico da Terra. Preservá-la é vital,
não pelo ar que respiramos, mas pelo equilíbrio que ela mantém entre atmosfera, água, solo e vida. 10. Existe uma ilha no Japão habitada apenas por coelhos. Sabia que existe uma ilha no Japão que é habitada por centenas de coelhos? E ela é tão fofa quanto intrigante. Essa ilha se chama Okunoshima, localizada na província de Hiroshima, e ficou mundialmente conhecida como a Ilha dos Coelhos, Usagi-jima. Onde fica e como é a ilha? Okunoshima tem cerca de 4 quilômetros de extensão e está situada no mar interior de Seto. É acessível por balsa a partir da cidade de Takehara e recebe milhares de turistas todos os anos. A ilha é repleta de trilhas, áreas verdes, hotéis e até um museu, tudo cercado por centenas de coelhos selvagens que circulam livremente e interagem com os visitantes. Como os coelhos chegaram lá? Existem duas versões principais. Os coelhos atuais não têm relação com os usados em testes militares. Segundo o governo japonês, os coelhos foram introduzidos posteriormente por visitantes ou funcionários da ilha. Versão histórica. Durante a Segunda Guerra Mundial, Okunoshima foi uma base secreta de produção de armas químicas, incluindo gás venenoso. Os coelhos teriam sido levados para servir como cobaias em testes de toxicidade. Após o fim da guerra, os coelhos sobreviventes teriam sido soltos, e sem predadores naturais a população cresceu rapidamente. Passado sombrio, a ilha do gás venenoso entre 1929 e 1945, Okunoshima foi usada para produzir mais de 6.000 toneladas de gás tóxico, como gás mostarda. A operação era tão secreta que a ilha foi removida dos mapas oficiais. Hoje há o Museu do Gás Venenoso, que documenta os horrores da guerra e os efeitos das armas químicas sobre humanos e animais. Turismo e proteção animal. Os coelhos são dóceis e acostumados com humanos. Muitos se aproximam para receber comida e carinho. É proibido caçar coelhos ou levar animais domésticos como cães e gatos para a ilha, para preservar a segurança dos habitantes peludos. A ilha também oferece atividades como camping, trilhas e passeios educativos sobre sua história. E aí, gostou de explorar as maravilhas e mistérios do nosso planeta? Do coração pulsante da Amazônia ao silêncio gelado da Antártida, passando por ilhas habitadas por coelhos e montanhas que crescem milímetro a milímetro, o mundo está cheio de histórias incríveis esperando para serem descobertas. A natureza não é só cenário, ela é protagonista. Cada curiosidade que vimos hoje revela o quanto o planeta é vivo, surpreendente e, acima de tudo, interconectado. E quanto mais conhecemos, mais entendemos o nosso papel nesse grande espetáculo da vida. Se você curtiu esse mergulho no conhecimento, deixa seu like, compartilha com quem ama aprender e se inscreve para não perder os próximos episódios. Porque aqui, a curiosidade é sempre bem-vinda e o mundo nunca para de nos surpreender. Até a próxima.